Sejam todos bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando e hoje eu quero reagir com vocês a alguns comentários de um vídeo que eu fiz sobre dores emocionais, em cima do tema psicosfera projetiva. E com respeito a você, para não demorar muito, respeitando o seu tempo, vamos falar direto desses comentários. Então vamos lá. Então, dentro desses comentários, pessoal, eu quero ressaltar o comentário do Joaquim, que ele acha o vídeo muito esclarecedor, destaca a clareza que foi exposta à estrutura psicofisiológica que sustenta o processo energético e a fluidez dos pensamentos e das características. Esse pensamento do Joaquim, esse comentário do Joaquim é muito importante porque é uma pessoa muito qualificada. Ele é mestre em filosofia, professor de projeciologia e conscienciologia e psicanalista. Atende muitas pessoas, ajuda muita gente e está sempre dentro de analisar os pensamentos e os comportamentos das pessoas. E essas informações que foram passadas aqui no vídeo ajuda não só a ele, mas também outras pessoas a entender todo o processo que foi debatido, foi falado no vídeo. Porque é muito importante você ter o conhecimento e saber aplicar. Então, Joaquim, muito obrigado aí pelo seu comentário e pela sua amizade. Joaquim, é bom ressaltar que nós sempre estamos conversando sobre esses pensamentos, sobre essas questões ideológicas, e cada um vai expondo as suas verdades, e com isso a gente vai crescendo dentro de verdades maiores. Porque cada um tem o seu pensamento, seu sentimento, suas experiências. E com isso não quer dizer que nós estamos certos, mas a percepção da realidade, de acordo com as nossas verdades, vai fazendo que a gente crie ou alimente um padrão ou positivo ou negativo dentro da sociedade. E isso tem tudo a ver com a psicosfera projetiva, ou com a esfera energética que nós produzimos ao nosso redor e vai influenciando os ambientes, tanto físico, quanto energético, quanto extrafísico. Então, muito obrigado, Joaquim, pela sua contribuição. A Leandra também faz um comentário simples, muito esclarecedor, E sim, o objetivo desse tipo de formato é trazer o conhecimento para a gente e através desse conhecimento a gente começa a, como se diz, ampliar a nossa realidade interna, fazendo com que a gente comece a aplicar esse conhecimento em nosso favor. Porque não adianta você adquirir um conhecimento e aquele conhecimento não ter um fruto imediato no seu bem-estar. Uma mudança de comportamento, uma mudança de vibração energética que mude a sua realidade. Então, a importância do conhecimento é essa, você saber aplicar. E muitas vezes que eu vejo é que a gente passa o conhecimento, passa a informação, mas deixa a pessoa à deriva. Vou fazer o que com essa informação? O que eu faço com essa informação? Muitas vezes nada, porque você não tem recursos, conhecimentos para aplicar aquela informação, porque é um processo de crescimento, de evolução que a gente tem que pensar, Então, Leandra, muito obrigado pelo seu comentário. Agora, a May, ela já entra em umas questões mais pessoais.
ela diz: estou aqui buscando a libertação do pânico. Tudo isso em consequência essa mudança, mudando minha vida por completo. Então, essa mudança da vida por completo, ela não deixou bem clara, né? Qual mudança? Na vida pessoal, na vida emocional, financeira, familiar, né? Porque ela pode ter perdido um ente querido, pode ter mudado de profissão, ela pode ter acontecido algum fato no relacionamento onde que ela teve que mudar todo o seu status quo de relacionamentos, etc. Eu não sei, né? Mas a gente percebe que ela está buscando essa libertação. Agora eu não sei se é através de um psiquiatra buscando remédios, medicações para se equilibrar, ou se é dentro de uma análise terapêutica, eu não sei, ou algum acesso dessa forma, não sei. Mas eu digo para May é o seguinte, que tudo que a gente passa na vida, ela requer mudança. Tudo muda o tempo todo, como diz a música do Lulu Santos. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo muda o tempo todo, na vida e no mundo. Sabendo disso, nós vamos ter a consciência de que eu, por exemplo, Luiz Fernando, não penso e não ajo como Luiz Fernando, que tinha 5, 6 anos de idade. Naquela época, eu pensava e agia como criança. Quando era adolescente, eu pensava e agia e tinha as emoções de um adolescente. Na fase adulta, jovem, eu cometi vários erros pelas imaturidades e tudo certo. Fez parte do meu aprendizado. Hoje, eu penso completamente diferente, eu tenho comportamentos completamente diferentes de quando eu era criança, adolescente e jovem adulto. Na minha maturidade, eu ainda continuo em mudança. Tudo muda, tudo passa. Nós somos metamorfose ambulante. O mundo muda o tempo todo. E a gente tendo essa consciência, essa compreensão de que tudo passa, o que cabe a nós é nos adaptarmos às situações. A grande característica do ser humano é a adaptação. Nós nos adaptamos a diversos ambientes. Você vai ver gente morando no Polo Norte, como os esquimós, e ver pessoas morando na África, nos desertos do Saara. Então, é factual que a gente nos adaptemos às nossas mudanças. Mudanças de pensamento, de sentimentos, de ambientes, de pessoas, tudo passa, tudo muda. E isso vai fazer com que a gente pare de sofrer. Pare de ter angústias, pare de ter pânico, pare de ter depressões, para com aquele sentimento de não estar adequado às situações. É difícil, não é fácil não, mas também não é impossível. Basta a gente começar a aplicar o conhecimento que a gente tem na nossa vida. Tá? E técnicas de aplicação de mudança de vida, aqui no canal tem alguns. Tá? Então, vamos buscar essa mudança, né? Primeiramente, né? Dentro da gente, saber que nós somos seres mutáveis. Nós somos seres que mudamos de pensamento,
mudamos de acordo com o padrão que nós estamos vivenciando energético dentro até de ambientes. Certo, May? Então, muito obrigado por esse comentário que foi muito relevante até para as minhas reflexões. Quando você manda um comentário aqui, eu penso, nossa, que muito interessante. Isso aqui daria um vídeo enorme. Né? Muito obrigado por o comentário. A Rosa Helena, ela fez o seguinte comentário. Muito bom. Vale muito a pena. Vale muito pensar sobre essas questões. Muitas vezes ignoradas pela maioria das pessoas. Sim, isso aí é um ponto, Rosa. Rosa também ela é professora de projeciologia e conscienciologia. E quando ela fala sobre essa questão, ela fala sobre as nossas parapercepções. Quando nós, por exemplo, entramos no ambiente, nós não temos a noção do que está acontecendo naquele ambiente, as energias que estão naquele ambiente. Vou dar um exemplo dentro de igrejas, das egrégoras, das formas de pensamento, das energias que imantam, sabe, que deixam informações naquelas igrejas. Por exemplo, tem igrejas que você entra e você sente aquela paz, aquela tranquilidade, né? aquele sentimento de tá tudo certo, tem alguém tomando conta de mim. E esse sentimento faz com que a pessoa fique apática, né? Porque tudo está no controle de Deus, de um santo, né? Me proteja. Eu estou protegido porque o santo ali está me protegendo. Um crucifixo ou uma imagem, tá, beleza. Deixa as pessoas apáticas. Né? Tá fora de mim o processo da minha vida. Não está nas minhas mãos, está na mão de outros. De consciências mais evoluídas, de santos, de entidades, está tudo ali. Isso vale para a igreja e para outras linhas de pensamento também. Também tem igrejas que falam que Deus é o dono de tudo, o criador de tudo. E eu, como filho de Deus, eu tenho direito de, como herdeiro, usufruir de toda essa riqueza. Porque eu sou filho do dono. Eu sou filho de de quem criou tudo. Então, logo, eu posso e devo usufruir de toda a abundância que Deus nos oferece. Comida, bebida, viagens, né? O bem-estar. Olha, imagina você na beira de uma praia, usufruindo, né, das maravilhas que Deus te proporcionou. Então, você entra nessa atmosfera, nessa egrégora de abundância, você vai ser uma pessoa abundante, naturalmente. E quando você pensa de forma grande, você pensa o seguinte, olha, o que é ser grande? É ter uma mansão de 1.000 metros quadrados. Se você conseguir uma casa de 200 metros quadrados, para as pessoas, você é um vitorioso. Mas para você sempre está pensando em mais. Vai se estar se automotivando em sempre progredir. E a automotivação da vida é movimento, é energia, pessoal. E é isso. Agora tem igrejas também que vai falar assim, olha, você tem que viver uma vida restrita. Você tem que fazer um voto de pobreza. Abnegar-se aos prazeres mundanos. Comer menos. Não fazer sexo. E você vai alcançar
a grandeza de Deus. Olha, então, se você acredita nisso, beleza, vai fundo, vai lá, sabe? Mas isso vai trazer consequências para a sua vida futura. Olha como é que vai estar o ambiente do seu lado, quem você vai estar ajudando. Tá? Para você está te ajudando ali naquele momento, naquela fração existencial. Olha, um simples comentário da Rosa. Olha quantas reflexões que a gente pode trazer dentro desse processo de você ignorar as energias que estão à sua volta. As consequências que isso pode trazer de bom ou de negativo ou de neutro para a sua vida. Tá? Então, tá tudo certo. Você escolhe a egrégora que você quer entrar. Né? Mas qualquer uma dessas egrégoras, eu estou falando do modo de igrejas, né? Mas você pode falar sobre familiar, sobre amizades, sobre comportamento, sobre tudo na vida. Tudo. Agora, isso vai depender da minha lucidez, da minha qualidade de lucidez nessa vida. Obrigado, Rosa, pelo seu comentário. A May vai com uma outra questão aqui, até uma sugestão. Ela diz assim, os 7 corpos seria uma boa sugestão de vídeo. Concordo com a May. Concordo, uma excelente sugestão de vídeo. Mas eu acredito que a May, ela já deve ter tido contato com esse conhecimento através da Rosa Cruz ou da teologia, da teosofia da Helena Blavatsky ou de outras linhas de conhecimento, falando sobre esses 7 corpos. Aqui no canal, eu já tem vídeos que eu já falei sobre essa teoria dos múltiplos corpos. Falei do corpo físico, do corpo energético, do corpo emocional e do corpo mental. Não ampliei para os outros corpos, que também são corpos mentais. Mas o interessante de você ter esse conhecimento é saber como você vai aplicá-los. Como você vai aplicar esse conhecimento na sua vida e como isso vai fazer você sair do seu sofrimento, da sua zona de conforto, como isso vai fazer você evoluir na vida. Esse é o processo do conhecimento. É você aplicar o conhecimento que você tem. A aplicação desse conhecimento se torna em sabedoria. Você quer ser uma pessoa que tenha conhecimento ou que tenha sabedoria? Aquela pessoa que sabe aplicar aquele conhecimento em favor da sua vida, da sua evolução e, consequentemente, da evolução das pessoas que estão ao seu redor. Porque tudo acontece a partir da gente. A partir do que a gente está pensando, sentindo e manifestando. A manifestação é a materialização de todo o conhecimento aplicado na nossa vida em prol da evolução de todos. Entendeu? Então, May, pensa nisso, né? Porque esse conhecimento que você tem, né, já é um ponto para se pensar e bem relevante. Agora, aplicar é outra questão. Vamos fazer um vídeo? Sim. Não agora, mas futuramente. Saber como que a gente pode usar esse conhecimento ao nosso favor. Como aplicar esse conhecimento. Então, a sugestão, se inscreva no canal e se isso for importante para você, siga. Acesse lá aquele sininho para você ter notícias. Quem sabe vai vir essa informação aí e que pode ajudar você e outras pessoas ao seu redor
a aplicar na prática esse conhecimento. Ok? A May, ela continua. Porque tudo isso não foi ensinado antes da morte. Pelo contrário, era escondido. Obrigada. Então, na verdade, Meia, aí já é um ponto mais amplo para a gente pensar. Tá? Na verdade, muitas pessoas, quando desencarnam, que elas passam dessa para uma outra dimensão, o que acontece? A sua grande maioria não tem condições mentais ou lucidez o suficiente para se programar para outra vida. É a grande maioria. Uma pequena maioria, elas têm condições, lucidez para, com a ajuda de amparadores extrafísicos, evoluciólogos, se programar para as próximas vidas, ou para a próxima vida, no mínimo. Agora, essas informações, a pessoa precisa estar lúcida no extrafísico. E o que acontece, na grande parte, é que as pessoas não estão lúcidas. As pessoas não estão conscientes da realidade que elas estão no extrafísico. Se estão, elas não sabem como sair daquele padrão. Sabe, elas não passaram por uma questão que a gente fala, que é a segunda morte. Elas não descartaram as energias da dimensão física. Elas ainda estão apegadas à matéria, ao dinheiro, à casa, à família, aos vícios, sejam esses vícios materiais, emocionais ou mentais. Então, elas estão ainda presas nesse padrão de energia e não faz com que elas liberte-se para uma lucidez maior, que elas possam compreender o processo evolutivo, o que elas erraram no passado e o que elas podem fazer diferente no futuro. Para isso, existem cursos extrafísicos que as pessoas passam para resolver um problema. Tem um livro que eu achei muito interessante, escrito pelo Valdo Vieira, e na primeira parte, e pelo Chico Xavier na segunda parte. Ele fala sobre o nosso lar, no caso, e dentro do nosso lar tem um grupo de uma universidade, vamos assim dizer, onde que estudam os processos sexuais das pessoas, que é um grande problema de desvio ou de desgastes em vidas futuras, chamado almas gêmeas. Então, várias pessoas se perdem nesse processo sexual. Então, há aulas, sabe? A faculdade inteira voltada por esse processo, sabe? De aprender o deslize moral que elas tiveram e faz com que essas pessoas se programem para a próxima existência, numa recomposição com aquelas pessoas que aparentemente elas fizeram mal. Então, tudo isso a gente tem que saber que existe no extrafísico, mas o processo que você está falando aqui, May, é que parece que está tudo escondido. E, na verdade, não tem nada escondido. Na verdade, nós estamos vivendo num momento histórico, sabe, que está tudo aberto. Está um processo que a gente buscar um conhecimento, a gente tem aquele conhecimento. Então, não há nada escondido. Pelo contrário, está muito aberto. Basta a gente sintonizar a esse conhecimento que está aberto. Busca aí na internet para você ver
o tanto de conhecimento aberto que estamos falando aqui. Eu estou falando sobre essa autoconscientização multidimensional. Wagner Borges está falando, Saulo Caldeirão está falando, e outros inúmeros canais, como a da Nancy Trivelato, a Sexta Dimensão, se não me engano, eu esqueci o nome do rapaz, um barbudinho, que sempre está falando sobre QMs e ampliando sobre esse assunto. Então, o conhecimento está aqui. Pega quem quer. Mas o problema é você estar sintonizado em buscar esse conhecimento e aplicar ele na sua vida. Esse é o problema. As pessoas não aplicam. Tem várias técnicas para você acessar esses conhecimentos, essa autoconscientização multidimensional, saindo desse padrão simplesmente material, carnal que nós temos. Nós temos a questão do estado vibracional, das meditações, do trabalho com as energias, das exteriorizações, da amplificação da nossa lucidez energética, da nossa capacidade de entender o que eu estou sentindo através daquelas energias, o que isso está produzindo. Só que isso requer prática, requer um esforço. É fácil? Claro que não é fácil. É muito difícil. É impossível? Não. É factual, é possível você alcançar esse bem-estar através dessa autoconscientização multidimensional. Essa autoconscientização multidimensional, multiexistencial, é muito importante para que quando nós desencarnar, nós tenhamos uma lucidez extrafísica. Nós, de cara, começamos a descartar essas energias da Terra, esses apegos que nós temos. Isso é muito importante. Porém, isso não é para todo mundo. Isso requer algum esforço que parte da gente. Então, esses que eu falo, essas informações aqui, esses comentários, é muito relevante para a gente entender todo o nosso processo evolutivo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos, curta, comenta, que é muito importante para a gente, porque é através da sua curtida, dos seus comentários, que o algoritmo do YouTube entende que nós estamos fazendo um trabalho que ajuda as pessoas. Se você não curtir, você não compartilhar, a gente fica meio, invisível aqui na plataforma. E se você gostou do assunto e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque isso vai fazer com que o YouTube também passe essas informações para pessoas que tenham o mesmo perfil seu, que busca sobre esse assunto. Tá? Então, eu agradeço a sua participação até agora nesse vídeo e até o nosso próximo encontro. Obrigado e até lá.